ao trabalho da terceira região. Indago aos colegas se alguma manifestação. Sim, presidente. É só registrar e mandar um ofício à administração do tribunal, se bem que não é só a administração que é responsável por isso, mas todos os nossos servidores, todos os magistrados, primeira e segunda instância, o nosso tribunal conseguiu o selo diamante, outorgado pelo CNJ na Justiça em números. Só foram 4 tribunais no Brasil, 2, o TRT 11 e o nosso, e então é com muita honra, né, fazer parte da terceira região, que é um dos poucos tribunais com selo diamante do Brasil. Então, fica feito o registro. Com adesão do Ministério Público. E ofício à presidência, tá? Sim, com certeza. Mais alguma manifestação? Submeto aos colegas a apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Agora, procederemos ao pregão dos processos para sustentação oral. Estão inscritos à distância. Vai agora. Não chama qualquer um. Processo, sala de sessão, relatora, desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Número 13 da pauta, RO 10.655, 13/2017. Está presente no foro de Patos de Minas, o advogado pelo Condomínio de Produtores Rurais. Aqui está escrita a doutora Rosimária. E está presente aqui na sala de sessão pelo reclamante, doutor Arthur Carvalho. Como vota a doutora Camila? Conheço dos recursos ordinários interpostos por Jadiel Gomes da Cunha e Condomínio dos Produtores Rurais, Vitor Márcio da Silva e outros. Preliminarmente, rejeito a arguição de cerceamento de defesa e, no mérito, nego o provimento ao apelo obreiro e dou parcial provimento ao apelo empresarial para a. Decotar da jornada estabelecida na sentença de origem o trabalho aos domingos. B. Determinar a aplicação do PCAE como índice de atualização dos créditos trabalhistas desde o início do pacto laboral, mantidos os valores arbitrados às custas e à condenação por compatíveis. Essa é a minha proposta de voto. O doutor vai sustentar por quem? Pelo reclamante ou pela reclamada? Na verdade, esse processo não é o que eu estou aguardando a sustentação oral, não. O que eu estou aguardando é o 10.969. Então, não tendo advogado, o senhor fala pelo reclamante? Reclamante. Então, conceda a palavra para o senhor fazer a sustentação. Excelentíssimos senhores desembargadores, desembargadora relatora Camila Guimarães, preclaros julgadores. Boa tarde a todos, bom trabalho. Venho, nesse recurso, sustentar a tese do reclamante, tendo em vista toda a prova produzida. Em relação à insalubridade, restou comprovado pelo laudo pericial oficial que foi requerida a prova emprestada pela própria reclamada de medição do calor. A medição foi constatada em 36,5 IBU-TG, muito acima do limite estabelecido pela NR15 em seu anexo 3, que estabelece um máximo de 27,5. Embora a reclamada tenha juntado diversos outros laudos de regiões diversas com medições diferentes, foi constatado que o trabalho era realizado sob o calor. Os próprios documentos empresariais de prevenção de acidentes e a saúde do trabalhador previa que deveriam ser concedidos abrigos e descansos intervalares, que não foram concedidos ao reclamante nesse trabalho, conforme o laudo oficial. Venho também requerer que seja majorada a jornada de trabalho fixada pelo douto juiz de primeiro grau, tendo em vista o seguinte: os cartões de ponto da reclamada foram juntados britânicos das 7 às 16 horas, uma fazenda com cerca de 200 funcionários.
Além disso, ela trai o ônus da prova no teor da súmula 338, item 3 do Tribunal Superior do Trabalho. E além de por ter atraído o ônus da prova, além disso, ela não se desincumbiu do seu ônus, não levou sequer uma testemunha, apesar de ter tantos funcionários, não levou uma testemunha para falar que a jornada era diversa da alegada pelo reclamante e comprovada por vários trabalhadores que testemunharam que a jornada era de 3 vezes por semana até as 10 horas da noite. Por 2 vezes na semana, essa jornada se elastecia até meia-noite, 1h da manhã, que era na sexta-feira e na segunda, e no domingo, na sexta-feira e na segunda, dias de entrega no SEASA. Então, o próprio depoimento do preposto da reclamada, ele confessa que há jornadas extraordinárias, há semanas que trabalham-se até 8, 9, isso na confissão dele. Entretanto, os cartões de ponto marcam das 7 às 16 horas, todos os cartões de ponto. Pela prova produzida pelas testemunhas do reclamante, o ônus que a reclamada não se desincumbiu é que requer seja majorada nos termos pleiteados à inicial. A jornada de trabalho fixada pelo douto juízo, ela mostra que são 6 dias na semana de trabalho. Apesar do nosso requerimento aqui de majoração, o próprio juiz já fixou a jornada até as 9 horas da noite. 6 dias na semana, das 6 da manhã, quando pegava o ônibus, às 9 horas da noite. Essa jornada de 6 dias na semana, restou comprovado aí que não haviam banheiros na lavoura, não era concedida alimentação. Os depoimentos testemunhais comprovam que no período da noite a reclamada não fornecia o jantar por vários dias na semana, obrigando que os trabalhadores comessem o próprio repolho colhido na lavoura. Isso foi confirmado por todas as pessoas ouvidas em juízo, que estão juntadas nos autos. Por esse motivo, requer também seja fixada uma indenização pelo dano existencial, porque o trabalhador com essa longa jornada foi suprimido do seu convívio familiar, de saúde, educação, 6 dias na semana, de 7 às 9 da noite. Esses trabalhadores, eles vêm do Maranhão e aceitam o trabalho, porque lá não tem trabalho, então eles aceitam até se exaustarem, se cansarem e não conseguirem mais trabalhar. Eles, nesse caso aqui, trabalhou por 1 ano e meio nessas condições, 6 dias na semana até 9 horas da noite, 8 horas, como fixado pelo juiz de primeiro grau, apesar da prova produzida ser maior. Por esses motivos é que, com respeito ao voto da preclara relatora, é que vem requerer sejam majoradas a jornada de dano de trabalho e fixada uma indenização pelo dano ao trabalhador. Sem mais. Doutora Camila? Com relação ao dano existencial, essa turma não tem, entendimento dessa turma, nós não temos deferido o dano existencial. No tocante à insalubridade, foi utilizado um laudo pericial como prova emprestada, e no tocante ao agente físico calor, essa restou afastada nesse laudo que também foi utilizado como prova emprestada. No tocante à jornada de trabalho, o juiz de primeira instância pesou o horário alegado na inicial, o depoimento pessoal do reclamante e a prova testemunhal. Por isso que eu estou mantendo. Pode passar. Aqui não estou... Ainda não, pode passar aí. Agora há uma divergência do desembargador Bozon. Doutor Bozon? Gente, eu, data vênia, acolho a tese de cerceamento de defesa suscitada pela reclamada. O juiz decidiu, com base em prova emprestada, a empresa requereu, o condomínio, no caso, né, requereu perícia para apuração das horas in itinere. São vários trechos, né, percorridos pelo dependendo da localização da frente de trabalho. Essa prova deveria ter sido deferida. Mas, desembargador Bozon, na audiência inaugural, o reclamado mesmo é que requereu a utilização da prova emprestada, o que foi deferido pelo juiz de origem. Aí, na audiência de instrução, ele veio pedindo a perícia. Ainda há tempo, data vênia. Aí é o desembargador Milton que vai desempatar. Motivo para indeferir prova. Geralmente, essas questões são apreciadas em acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Não tem nada a esse respeito, não? Não.
Então, eu vou pedir, Vênia, a revisão e acompanhar a relatoria. Mas tem um segundo tópico aqui de divergência, a exclusão dos domingos. Não, mas agora eu entendi. É porque não foi pedido. Não, Não ele foi fala... mencionado na inicial. Ele fala de segunda a sexta-feira. É. Na verdade, não estava entendendo. Agora eu vi. Está de acordo? Estou de acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Não, por maioria, vencido o Dr. Bozon, que porque, acolhia. sim, só Eu quanto fico a vencido quanto à tese de cerceamento. a preliminar de cerceamento, sim. Obrigado. Assim é o resultado. Outra lá em Patos de Minas, a distância? Aquela sala lá, de onde é? A sustentação lá? Outra Terceira turma. Não veio, eles... É conosco? Não. Tá. Então dá preferência regimental para advogado de fora, de São Paulo. Processo da sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceiro votante, juiz convocado Danilo. Número 19, RO 10.639, 95/2016. Está presente Dr. Roberto Monteiro Neto, pela reclamada recorrente. 19, RO 10.639. Como vota, doutor Bolson? Eu estou negando provimento a ambos os recursos, presidente. Você dá a palavra ao eminente advogado, doutor Roberto Botelho Monteiro Neto. Boa tarde, colega da turma, nobres jogadores, caros colegas, senhoras e senhores aqui presentes. Inicialmente, farei uma breve sinopse do caso. Trata-se de do autor que trabalhou em dois momentos, um no Brasil e em outro momento no Equador, ou seja, foram dois contratos celebrados em momentos distintos. Entendeu o magistrado de piso pela aplicação da legislação pátria quando do contrato no Equador, no exterior. E entendeu pela condenação à insalubridade em grau médio. No entanto, não há que se falar nesta condenação em razão de não existir laudo pericial referente ao período do segundo contrato. O laudo que existe refere-se ao primeiro contrato, quando no Brasil, e, portanto, não há qualquer lógica em aplicá-lo em razão de não referir-se ao contrato do Brasil. Quanto à condenação de FGTS, é inaplicável por força do artigo 14 da Lei 7.064, e, nesse sentido, quando o trabalho realizado no Equador, ou seja, no segundo contrato de trabalho, esse já recebeu verbas de natureza similar ao FGTS, ou seja, a manutenção desse decisum incorreria em flagrante bis in idem. E quanto da multa por resilição antecipada, o recorrido não recebeu multa prevista pelo artigo 479 da CLT. No entanto, por se tratar de contrato de trabalho sob a vigência da legislação equatoriana, não há qualquer procedência quanto a esta multa. No entanto, excelências, o recorrido já recebeu também, quando da rescisão do segundo contrato de trabalho, verbas similares de natureza similar, não havendo que se falar em multa por resilição antecipada. Nada além. Doutor Bolson? Presidente, eu vou pedir vista em mesa. Eu pediria que, se possível, chamasse um processo da relatoria de Vossa Excelência para eu poder verificar um ponto aqui que foi suscitado da tribuna. Sim, então, concedida a vista. Vamos de manhã, assunto. Processo com preferência regimental, relator, desembargador Milton. Segundo votante, juiz convocado Danilo. Terceira votante, desembargadora Camila. Número 9 da pauta, ROPS 10.526, 86/2018. Está presente Dr. Tiago Pena Lacerda,
pelas reclamadas recorrentes. Número 9, ROPS 10.526/86. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Não conheço o recurso adesivo das reclamadas por deserto. E, no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Tiago Pena Lacerda. Não, Excelência, boa tarde, Excelência. Boa tarde. O senhor negou, né, provimento ao recurso. Não conheceu da empresa e julguei improcedente do reclamante. Então, para mim infelizmente a gente realmente nós não recolhemos o valor do, né, e o nosso foi deserto e a do reclamante, já que foi improcedente, para mim. A divergência? Não, de acordo. Então, procuramos o resultado da unanimidade. Obrigado. Então, agora concedo a palavra ao doutor Bozon. Presidente, eu mantenho meu voto. O que me havia causado dúvida foi a alegação de que a perícia só abrangeria o tempo trabalhado no Brasil. Mas a sentença assinalou que a própria defesa não disse que as condições de trabalho no Equador teriam sido diversas. Agora, eu sou contra a nossa atual lei no sentido de que ao empregado brasileiro se aplica, mesmo no exterior, a lei brasileira, se ela for mais favorável. Agora, o juiz não julga a lei, julga segundo a lei, né? Eu acho que essa nossa legislação vai criar problemas internacionais futuros, né? E cria problemas até de empregabilidade para o cidadão brasileiro no exterior, mas eu não tenho poder legislativo, não posso fazer nada. Então, o juiz verificou, e é natural que tenha verificado que a legislação brasileira é mais protetiva do que a equatoriana e aplicou a legislação brasileira. E essa similaridade ao FGTS, data vênia não interessa. Não basta ser similar, tem que ser idêntica. E foi nesse sentido que o primeiro grau entendeu, de forma que eu mantenho meu voto. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Danilo. De acordo. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Boa tarde. Berlândia. Retornando à sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 8 da pauta, RO 10.334/96/2016. Está presente no foro de Uberlândia, doutora Vanessa Dias Lemos. Como vota a doutora Camila? É o 8 da pauta, é esse? Isso. Conheço os recursos ordinários interpostos por Carlink, Serviço de Call Center, e Banco Bradesco Cartões S.A. e Banco Bradesco S.A., à exceção da preliminar de aplicação das leis 13.467 de 17 e 13.429 de 17, constante do recurso do primeiro e segundo reclamados, e do tópico ilicitude da terceirização, constante no recurso da primeira reclamada por preclusão, e à exceção dos temas correção monetária, contribuições fiscais e previdenciárias, constantes do recurso interposto pela primeira ré por ausência de dialeticidade. Preliminarmente, rejeito a arguição de sobrestamento do feito. E, no mérito, nego provimento aos apelos. Concedo a palavra à doutora Vanessa Dias Lemos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os presentes na sessão, os demais julgadores, advogados, jurisdicionados. No caso dos autos, é uma terceirização em que foi reconhecida a ilicitude em acordo anterior, porém, antes da lei, da decisão do STF, na DPF 324, no recurso extraordinário 958252, que nem vou ler aqui a ementa, pois fato notório neste tribunal. Nesse caso, apesar de ser um segundo acórdão, em que a questão já estaria preclusa, conforme o
próprio voto da relatora, nós tivemos uma decisão favorável da 11ª turma desse mesmo Tribunal Regional, em 16 de novembro, até mesmo citando o artigo 836 da CLT, sobre o impedimento de reapreciação pela mesma instância, mas alegando o seguinte, que estando o processo ainda em fase de conhecimento, a coisa julgada deve ser relativizada para adequar-se às decisões vinculativas do STF. Então, no caso dessa decisão, que foi inclusive uma das nossas alegações, ora, se a decisão é considerada como interlocutória, não há coisa julgada e não há, portanto, uma preclusão. Então, a rediscussão do assunto é a medida que se impõe, considerando a decisão magnânima e vinculante do STF a todos os casos, em alguns casos, inclusive, está sendo relativizada até mesmo a coisa julgada em algumas varas do trabalho, dependendo do entendimento, já que o STF ainda não modulou os efeitos, mas no presente caso não existe uma coisa julgada, né, a nosso ver, salvo melhor juízo, já que foi reconhecida apenas a ilicitude e devolvidos os autos à instância inferior para a nova sentença. Então, nesse caso, com efeitos de decisão interlocutória, razão pela qual peço para a aplicação da decisão vinculante do STF, conforme já fez a 11ª turma, para reconhecer a licitude da terceirização com a modificação da decisão em procedência do feito. Nada mais, muito obrigada. Na nossa turma tem entendido que já tem preclusão, mas... Vota, doutor Bozon. Presidente, eu acho até que a relatora poderia afastar a preclusão, mas talvez seja mais prudente mesmo decidir como se decidiu, e se eventualmente o primeiro vice-presidente determinar um rejulgamento, né, no exame de um eventual recurso de revista, aí sim nós estaremos tranquilos para... De toda forma, é uma questão de tempo, né? O TST, ou, na pior das hipóteses, o Supremo vai dar razão às reclamadas. Então, por hora, eu acompanho a relatora. Como terceiro votante, também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Ok, obrigado, boa tarde. Sala de sessão. Relator, juiz convocado, Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon, advogado de São Paulo. Número 13 da pauta, ROPS 10.536-69-2018. Presente, doutor Ricardo Leandro Ribeiro, pela reclamada recorrida. 13, ROPS 10.536. Com vota, doutor Danilo. Estou conhecendo o recurso, negando-lhe provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Ricardo Leandro. Boa tarde, excelências. O voto, ele satisfaz. Gostaria de saber como vota o segundo, terceiro. Há divergência? Não. Então proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, uma ótima sessão. Igualmente. Agora, doutora Isabel das Graças, né? Agora, esse negócio de efeito modulador é cascata. O TST, o Supremo já disse que advogado de fora da região metropolitana. Tem juiz lá da primeira instância que está mudando na execução. Não, e está mandando sobrestar, mandando... Tá uma confusão. Uma confusão. Mas o Supremo já deixou claro que... que não se aplica a coisa julgada. A casos julgados. Inscrição feita na sala de sessão, advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte, relator, juiz convocado Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 43 da pauta, PET 11.525, 43/2018.
Está presente doutor José Carlos Teixeira, pelo reclamante. Número 43. Doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço a petição, no mérito nego-lhe provimento. Custas pelo agravante no importe de R$ 44,26. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor José Carlos Teixeira. Excelentíssima senhora desembargadora Emília Facchini, senhores desembargadores da outra turma, aqui estou em busca de justiça, pois as legislações brasileiras, tanto a civil como a trabalhista e até mesmo a Constituição, veda o trabalho sem a devida remuneração. No caso presente, o meu constituinte foi nomeado depositário não de um, mas de 33 imóveis localizados em cidades diferentes, tais como Divinópolis, Lavras e Belo Horizonte, e cumpriu seu fiel munus enquanto a Justiça o quis como depositário, que foram por aproximadamente 3 anos, ou 4, uma coisa assim. Ocorre que esses imóveis, devido à fusão da rede, à extinção da rede, melhor dizendo, eles ficaram abandonados. Então, eram objeto de invasão por ex-funcionários que se achavam no direito de ali residirem, de terem aquele imóvel como deles, e também por usuários de droga e outros tipos, andarilhos, que entravam para dormir. Como exemplo, cito para Vossas Excelências o imóvel localizado ao lado do Fórum da Justiça Trabalhista em Divinópolis, que inclusive tinha piscina e foi depredada. Por quê? Porque o depositário foi nomeado e foi autorizado a residir no imóvel, que era um imóvel de residência de engenheiros e de altos funcionários da rede. E hoje está lá, às ruínas, abandonado, e o valor comercial dele caiu 70%, 80%, porque lá tem que demolir e reconstruir. No caso, era de incumbência do senhor depositário cuidar, zelar pela integridade desses imóveis. E ele o fazia com certa regularidade, visitando as cidades onde tinham os imóveis, para verificar aqueles imóveis que eram ocupados com autorização da extinta rede e aqueles imóveis que se encontravam fechados à espera de soluções vindas de Brasília através da União. E muitos desses imóveis eram encontrados com telhado estragado, com a parte hidráulica estragada, pisos, e ele, como tinha o munus, o dever de zelar e manter os imóveis, reparava tudo aquilo, porque ele foi aluno da escola da rede, então ele tinha um amplo conhecimento, ele o fazia pessoalmente, e às vezes gastava material e nunca foi reposto, nem pelo material que ele utilizou nesses imóveis. De sorte que, como eu disse no início, a nossa presença aqui é única e exclusivamente para buscar justiça, porque ele trabalhou, e esta justiça, a justiça do trabalho, a Constituição Federal e a civil não admitem trabalho análogo a de escravo. E no caso em tela, ele exerceu todo o seu munus à condição
de análogo a de escravos. Por quê? Muitas foram as promessas de que haveria, ao final do processo, a devida remuneração. E essa remuneração é que nós buscamos aqui hoje, via Vossas Excelências. Gostaria que fosse analisado com carinho essa situação, essa circunstância. Se fosse o caso, desse mais uma olhadinha nos autos, porque existem autorizações de juízes da comarca, inclusive relativa à remuneração, e que fosse dado provimento ao pedido. Agradecido. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, senhores. Doutor Danilo. Senhor presidente, se eu partisse da argumentação da tribuna, muito bem exposta pelo doutor, ele teria total razão, só que eu não tenho nos autos a nomeação do terceiro aqui como depositário. Inclusive foi a decisão de primeira instância. Talvez tenha sido na segunda vara de Divinópolis, aqui na primeira não foi. Então não há como retribuir o encargo, quer dizer, remunerar o encargo, se não há prova da sua nomeação, infelizmente. Eu acho que ele vai ter que fazer uma nova movimentação lá para tentar encontrar essa documentação. Mas nesses autos não existe. Então eu mantenho minha proposta, presidente. Pela ordem, permite uma parte? Esse documento, ele encontra-se sim nos autos. É um pequeno trecho, um pequeno despacho. E com relação Vossa Excelência falou foi sobre o documento, que foi o outro assunto, por gentileza? Documento que o nomeou depositário. Tá, exatamente. Está nos autos aí, sim. Foram todos juntados. Eu lembrei. É que ele foi nomeado pela segunda vara do trabalho de Divinópolis, mas a incumbência dele atingia Lavras e Belo Horizonte. E nós optamos por entrar em Lavras por questões circunstanciais. Muito obrigado, desculpa. Examinar melhor? Não, eu mantenho meu voto. E essa tese foi enfrentada? Foi enfrentada pelo juiz de origem. Não, no agravo? Sim, ele argumenta que há a nomeação, mas só que o documento que... Aqui, olha só. O pedido de nomeação do agravante pelo sindicato autor, que eu cito até no voto. Eu li o voto. O que eu digo que talvez seja caso até de não se conhecer desse recurso, porque o fundamento da sentença não foi enfrentado. Porque o juiz disse, se alguém o nomeou como depositário, não fui eu. Então que se requeira no juízo competente. E parece que ele não enfrenta isso no agravo. Presidente, eu teria que ler o agravo aqui. Só um minuto, então, por favor. Então. Para não fazer uma leitura apressada, eu prefiro... retiro mas a nossa divergência, já que Vossa Excelência está negando provimento, talvez seja mais prático isso. Vamos negar provimento e pronto. Agora, avisando ao agravante que ele tem que, naturalmente, requerer o que julga de direito ao juiz que o nomeou depositário. Não a qualquer juiz, não é assim, não é? O Danilo ia dizer alguma coisa? Não. Diante da indagação do doutor Bozon, como eu estou verificando aqui o agravo de petição extenso, eu não teria como analisá-lo nesse momento. Então, se não... eu ponderaria, até por uma prestação jurisdicional completa, como eu não consigo responder neste momento sobre essa indagação do doutor Bozon, adiar para a próxima sessão. Apenas eu vou analisar com calma e o adiamento para a próxima sessão. Não vai causar nenhum prejuízo. Para a próxima sessão, o julgamento, doutor. Obrigado, excelente. Boa tarde. Seguinte. Tentei abrir, tá? Um processo adiado da doutora Isabel.
processo adiado com preferência de julgamento, processo está na sala dos adiados. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. O processo é o RO 10.593, 40/2015. Na sessão anterior, doutor Bozon pediu vista após a sustentação oral. Então, concedo a palavra ao doutor eminente desembargador Bozon. Um minuto só, presidente. Eu não sei por que saiu daqui. Agora que o pessoal chegou. Já, na semana passada. Qual que é o número, Cristino? 10.593/40. O 28 da pauta anterior. Vilma Márcia Ramos, MGS, Estado de Minas Gerais. Presidente, da tribuna se alegou que as diárias pagas ao finado excediam de 50% do salário. Aí eu pedi vista e verifiquei que sim, excediam. E que, para outros efeitos, o juízo de primeiro grau até mandou que essas diárias fossem integradas ao salário. Agora, na hora de definir a pensão, ele não o fez. Eu acho que até por lapso. Então, eu estava dando provimento ao recurso para deferir a integração das diárias na pensão. É o meu voto, presidente. Doutora Camila, que é relatora? Mas, na realidade, eu verifiquei que as diárias excederam 50%, porque, na realidade, por exemplo, por amostragem, eu peguei os meses de setembro de 2010, outubro de 2013. Houve uma grande quantidade de viagens no período, o que estaria desconfigurando a presunção de fraude. Então, justamente por isso, eu estava, inclusive, afastando o reflexo das diárias em férias, 13º e o FGTS, e não estava deferindo também, pela mesma condição, na pensão. Eu vou pedir, Vênia, a Vossa Excelência, acompanhar a divergência, porque, independente de fraude, diária ajuda de custo, àquela época, integrava a remuneração. Só a partir da lei da reforma é que não mais passará a integrar. Então, até 1º de setembro de 2017, tem natureza salarial. Pois é, esse afastamento Vossa Excelência está fazendo agora, né? Não, está aqui, ó. No item 5, diárias de viagem reflexos. Estou dando provimento. Provimento parcial pela primeira reclamada para afastar os reflexos das diárias de viagem sobre férias. Porque, como o presidente está, é o meu ponto de vista, antigamente a lei definiu um critério objetivo. Se excedia de 50%, acabou. Natureza salarial. Agora é que, se houver prestação de contas, é até a doutrina. Agora, independente do valor. Né? Porque o Martins Catarina... Diárias, ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmios e abonos. Não integram mais. É só da reforma para cá. Então, passou-se a negar provimento, a negar provimento ao apelo da primeira reclamada, dar provimento ao apelo do obreiro para integração das diárias também à pensão. É isso que prevalece.
Vencida em parte a relatora. Isso eu faço as adequações. Então, declaro o resultado por maioria, vencida a eminente relatora no tocante à integração das diárias de ajuda de custo e a integração no cálculo da pensão. E só para justificar, é que, na realidade, eu encontrei dois acórdãos do TST dizendo que, como eram realmente, embora ultrapassasse 50% da remuneração mensal, elas foram pagas para reembolso de despesas. É o que o Martins Catarina pensava, mas é uma doutrina contra a lei, não é o que a CLT diz. Então, mas eu fico vencido e faço adequação. E nem sempre a gente tem que ficar andando em má companhia, não. Boa. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa. Bom, eu registro a presença no programa Justiça e Cidadania, na atividade do Centro de Memória da Escola Judicial, o recebimento aqui nessa sessão dos alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras de Divinópolis, acompanhadas pelas professoras Graciele de Oliveira Espínola Cardoso e Daniela Dinali. Sejam bem-vindos, façam bom proveito. Pode fazer. Outra sustentação à distância do Foro de Uberlândia. Sala de sessão da relatora desembargadora Camila. Só fazer a conexão. Qual o número da pauta? 36. 36 da pauta. É o último na lista de inscrição de Vossa Excelência. Já fez o pregão? Não, 36 da pauta. AP 12.117, 06/2017. Está presente no foro de Uberlândia, Dr. Paulo Roberto Alves de Almeida, pelo reclamante agravado. 36 da pauta, AP 12.117. Como vota a doutora Camila? Conheço o agravo de petição interposto por Raizen Combustível Sociedade Anônima e no mérito nego o provimento ao apelo. Custos pela agravante, no importe de R$ 44,26. Concedo a palavra ao eminente advogado Dr. Paulo Roberto Alves de Almeida. Boa tarde a todos. Desculpa, excelências, o áudio não ficou bom, eu não escutei o voto. Pois não. Eu repito, doutor. Conheço o agravo de petição interposto por Raizen Combustível Sociedade Anônima e no mérito nego o provimento ao apelo. Custos pela agravante no importe de R$ 44,26. Excelência, os demais vão acompanhar, porque senão eu não vou nem fazer a sustentação. A divergência? Não. Da minha parte também não, então proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, excelência. Seguinte, agora na mesma... Pauta normal. Continuando na mesma sala de sessão. Número 26 da pauta, AP 11.211, 32/2017. Inscrito Dr. Rogério Andrade Miranda, ausente. A divergência? Qual que é a mesma? 26, AP 11.211. Mesmo da pauta, doutora Camila. Pois não, estou de acordo. Eu também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 6, RO 10.326, 67/2017. Presente, Dr. Leonardo Bueno, pela reclamada recorrente. 6, RO 10.326. Como vota a doutora Camila?
Conheço o recurso ordinário interposto por Seara Alimentos Sociedade Anônima. E no mérito, nego-lhe provimento. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Leonardo Augusto Bueno. Excelência, reitero da tribuna as razões do memorial entregue a cada um dos julgadores, reiterando que, em se tratando recorrido de contratado como vendedor, suas atividades eram exercidas eminentemente externas à empresa, não havendo qualquer fiscalização ou controle de sua jornada, razão pela qual requer a exclusão das horas extras deferidas. Doutora Camila. Realmente eu esqueci de mencionar, acuso o recebimento de memorial e estou confirmando a sentença que entendeu pela não aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT. Com voto, doutor Bozon? De acordo. Eu também, como terceiro votante, estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado a todos. Boa tarde. 21, RO 11.002, 67, 2016. Presente, doutora Jéssica Paloma Ferreira, pelo reclamado recorrente. 21, RO 11.002, 67. Com voto, a doutora Camila. É o número 21 da pauta? Exatamente. Conheço os recursos ordinários interpostos por Carmen Mara Vasconcelos e Itaú Unibanco. Preliminarmente, 1. Rejeito o requerimento do réu de extinção do processo sem resolução do mérito em relação às pretensões de diferenças salariais por equiparação salarial e de horas extras além da jornada de 6 horas por incompatibilidade entre os pedidos. 2. Acolho a arguição da reclamada de nulidade da sentença para afastar a declaração de inépcia da petição inicial em relação ao pedido de diferenças salariais por equiparação salarial, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão com o julgamento do mérito da matéria como se entender de direito, prejudicado o exame das demais matérias vinculadas nos recursos ordinários da reclamante e do reclamado. O voto atende o recorrente? Sim, excelência. Esperar voltar. A divergência não, né? Então, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Ok, boa tarde. obrigada. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceiro votante, juiz convocado Danilo. Pode pular, então. Chama o seguinte. Número 34, AP 11.355, 56, 2013. Inscrito, Dr. Cláudio Augusto Nogueira. Ausente. A divergência? Da minha parte, não. Então, proclamo o resultado da unanimidade. 22, ROPS 10.737, 42, 2018. Inscritos, Dr. Bruno Martins, doutora Paula Isis. Ausentes. De acordo, senhor. A divergência? Não, né? Estou de acordo também. Proclamo o resultado da unanimidade. 3, AP 2028, 17, 2014. Está presente Dr. Ruiter Reis, pelo reclamante agravado. 3, AP 2028, 17. Como vota, doutor Bozon? Estou negando provimento, presidente. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Ruiter Reis. Boa tarde a todos. Gostaria de aguardar a eventual divergência. A divergência, doutor Daniel? Então, também estou de acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado. Boa tarde. 26, RO 10.902, 52, 2017. Está presente para assistir doutora Karen de Mello. 26, RO 10.902. Como vota, doutor Bozon? Eu estou conhecendo e dando parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de prêmios, diferenças relacionadas a vendas a prazo, com reflexos nos termos do corpo do voto. Eu faço a declaração da natureza das parcelas e estabeleço que a reclamada pagará os honorários periciais e arbitro a condenação o valor de R$3.000 com custas, a condenação R$150.000 com custas de R$3.000 pela reclamada. Como revisor, estou de acordo, doutor Danilo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde.
36, RO 11.603, 51/2017. Presente, doutora Natália Leão, pela reclamada recorrente. 36, RO 11.603. Com voto, doutor Bozon. Eu estou dando provimento parcial para autorizar dedução nos termos do corpo do voto. Só para já orientar a sustentação, a dedução seria considerando o princípio da norma mais favorável e ainda tendo em vista que a pausa térmica e a pausa psicofisiológica não são cumulativas, determino seja deduzida da condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude da violação do artigo 253 da CLT, a expressão monetária relacionada à concessão da pausa psicofisiológica. Conceda a palavra à advogada Natália Leão. Boa tarde, colenda turma, a todos os servidores e nobres colegas. Inicialmente, apontar a questão da insalubridade, que foi deferida em grau médio, em 20% do salário mínimo, e sem mais delongas, quanto à questão dos requisitos, quanto à nocividade, né, da atividade, quanto aos limites de tolerância e concentração máxima de permissíveis, tendo em vista que a empresa atua no mercado há mais de 40 anos, segue todas as regras e normas técnicas em relação à segurança, fornecimento de EPI, inclusive pedindo a reforma quanto a essa questão da insalubridade. Considerando o voto do relator quanto à redução, né, a dedução da aplicação quanto ao artigo 253, gostaria de saber se há alguma divergência. Bozon? Quanto ao adicional de insalubridade, eu mantenho a condenação. Agora, se há divergência, é com os demais votantes, presidente. Eu, que sou relator, acompanho Vossa Excelência, porque está destacado no voto que o perito esclareceu que não foi comprovado o fornecimento de equipamento de proteção individual. De acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Obrigada. Excelência, só um adendo. Eu preciso de prazo para subestabelecimento a constar. Então, está deferido. Obrigada. Na forma regimental. Sala de sessão, relator, desembargador Milton, segundo votante, juiz convocado Danilo, terceira votante, desembargadora Camila, número 7, RO 10.393, 72/2017. Inscrito, doutor Alain Luiz Silva, ausente. A divergência? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 3, ROPS 10.123, 48/2018. Presente, doutor Breno Domingues, pela reclamada recorrida. 3, ROPS 10.123, 48. Com esse recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Breno Domingues. Muito boa tarde. Eu gostaria de sustentar só no caso de divergência. De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Então, muito obrigado. Resultado da unanimidade. Boa tarde. Sala de sessão, relator, juiz convocado Danilo, segunda votante, desembargadora Camila, terceiro votante, desembargador Bozon. 22, RO 10.721, 10/2018. Há dois advogados, há duas partes inscritas. Inscrito doutor Paulo Márcio Guerra, ausente. Está presente doutor Caio Augusto de Almeida, pelo reclamante. 22, RO 10.721. Com voto, doutor Eu Danilo. conheço o recurso, no mérito, nego-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida. Uma retificação, o Paulo Márcio, eu estou presente. Ah, sim. Desculpa. O senhor pela reclamada? Sim. Então fala primeiro, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária, demais presentes. Excelência, no que pese o voto do excelentíssimo senhor relator, o tema aqui é simples, embora
entende a reclamada que não era caso de judicialização, mesmo porque a empresa a todo momento demonstrou interesse em tratar a situação de uma forma ampla, com o sindicato, com os próprios empregados. Ocorre que o sindicato, Excelência, quando há matéria de a ideologia política, pela ideologia política ou mesmo pelas instruções internas deles, eles não negociam certas matérias. E aqui o que se tem em pauta é uma ação coletiva ajuizada pelo sindicato que pleiteou a abstenção, que a reclamada se abstesse de proceder à compensação das horas dos funcionários que foram liberados nos dias dos jogos da Copa do Mundo. Nós fizemos menção aqui até comparando, pedindo vênia, ao próprio egrégio Tribunal do Trabalho e outros órgãos públicos, como outras empresas privadas. Todas as empresas liberavam seus funcionários e faziam a compensação em uma data posterior. A primeira intenção dos empregados era que se fizesse durante o intervalo para o almoço. Uma negociação interna, os empregados entendiam, manifestaram interesse em reduzir um pouco o intervalo para o almoço durante 23 dias, porque daria ali 7 horas e 50 minutos, e aí fariam essa compensação. Com a intervenção do sindicato, eles entenderam que essa negociação não poderia ser feita no intervalo entre a jornada e que teria que ser seria feita diretamente com o sindicato. Ocorre, Excelência, que esses mesmos tipos de compensações já são feitas, compensações semelhantes, inclusive, são feitas há décadas pela empresa, com a conveniência e com a ciência do sindicato, que em momento algum nunca questionou, muito menos os empregados. Por exemplo, nas datas de 24 de dezembro, dia 31 de dezembro, época de quarta-feira, de cinzas, são datas que a empresa faz a negociação com os empregados, eles fazem uma compensação em data posterior. Isso sempre tramitou de uma forma muito tranquila dentro da empresa, nunca tivemos nenhuma situação desse tipo igual esse ano. Quero crer que até uma análise mais profunda passávamos por um momento de negociação coletiva, de dissídio, de situações de negociação de reajustes, e que o sindicato começou a promover ações. Nós recebemos nesse mesmo período várias ações, de todos os tipos, inclusive essa. Sabemos que o direito de ação é constitucional, isso não se refuta. O problema a empresa já tinha programado, já tinha feito uma circularização com todos os empregados aceitavam fazer a compensação, fizeram até um abaixo-assinado, pedindo para que fosse durante o intervalo, entre a jornada. O sindicato não manifestava-se contra, por uma questão ideológica e política deles, a gente sabe muito bem do funcionamento, e a empresa ficava nessa situação de que já tinha combinado que a compensação haveria de ser feita. Só se discutiu a forma. E os empregados sinalizaram que seria no intervalo. Propusemos então, uma data, dia 29 de setembro de 2018, que era um sábado, para se fazer a compensação. E ainda assim, o sindicato insistiu na tese com a judicialização da questão. O juiz de primeira instância entendeu que não seria o caso de fazer a compensação. A abstenção, obviamente ele não aprofundou, entendo a reclamada que ele não aprofundou no mérito, mas entendeu que a questão da compensação no dia 29 de setembro não poderia ser feita, porque haveria uma negociação prévia, deveria haver uma negociação prévia, e o que é reclamada não concorda. Data máxima vênia, que inclusive traz prejuízo aos próprios empregados. Até se chama a atenção, Vossas Excelências, para o princípio da isonomia, porque não é a coletividade que está envolvida, é o setor administrativo da empresa que ia fazer essa compensação. Os demais setores já fizeram compensações, inclusive outras categorias, temos outros empregados envolvidos com outros sindicatos, os sindicatos dos engenheiros, os sindicatos técnicos, todos fizeram a compensação, e somente essa parcela dos empregados do administrativo que não estão fazendo a compensação. Há um tratamento até desigual. Então, o que se pede é o provimento do recurso e a desnecessidade, obviamente, de se fazer a negociação por meio via sindical. É o que se pede, justiça, Excelência. Boa tarde.
Agora com a palavra o eminente advogado, doutor Caio Augusto Tadeu Carvalho de Almeida. Boa tarde, excelências. Bom, de fato, com devido respeito, o nobre colega desvirtuou um pouco os fatos. Aqui o que a gente questiona é a ausência de negociação com o sindicato. A empresa ela tomou uma decisão unilateral de criar essa compensação e, no meio de uma negociação de acordo coletivo anual, onde se discutia outros temas, isso não era tema do acordo coletivo, a empresa simplesmente informou em reunião, está na ata, juntado aos autos, de que ela iria compensar. Isso não é negociação, ela chega e fala, ou vocês propõem redução de intervalo, ou então compensação aos sábados. É isso ou aquilo, não é nada. E o sindicato entendeu que, por não ter essa negociação, que a empresa agiu de forma irregular. Em relação a ela fazer essa prática em Carnaval, Natal, Ano Novo, também com devido respeito, a recorrente ali 9 sede recursal. Em nenhum momento isso foi ventilado em primeira instância. Então, ela está inovando, né, gostaria que fosse desconsiderado, né, das razões recursais. Abaixo-assinado também não substitui a necessidade de negociação. Inclusive, é até estranho que esse abaixo-assinado tenha sido juntado aos autos pela empresa, sendo que é um documento que foi encaminhado ao sindicato. Então, é natural que a posse dele seja do sindicato, não da empresa, né? Então, é no mínimo questionável a autenticidade, que quem tem assinado realmente está expressando a sua vontade, né? E por fim, sem me alongar mais, eu entendo que isso é banco de horas negativo, não tem previsão legal, não tem acordo individual, ainda que a gente se aplicasse o artigo 59, ainda com a reforma trabalhista, não tem nos autos acordo individual entre os empregados e a empresa. E ainda que a gente considerasse a aplicação do parágrafo 6º, acordo tácito, né, ele é muito claro ao dizer que tem que ser a compensação dentro do prazo de 30 dias. Os jogos foram no final de junho, início de julho, e a compensação proposta em setembro. Então, não seria o caso. Então, eu peço que seja negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Doutor Danilo. Senhor presidente, a situação foi bem exposta da tribuna. Não existe o acordo, até com a reforma trabalhista, para facilitar. Podia ter convocado os empregados, todo mundo assinaria, todo mundo concordaria de não trabalhar no horário dos jogos, e dentro do próprio mês haveria compensação, mas fizeram de forma unilateral. Então, eu mantenho minha proposta. Doutora Camila. Integralmente de acordo. Oposição? Ainda que tudo que o advogado da empresa tenha dito seja verdade, o judiciário não pode ficar se metendo na luta sindical, não. É do jogo, né? Então, eles que se entendam para lá. Estou de acordo com o relator. Unanimidade. Boa tarde. 20. 34, RO 11.057, 41/2016. Presentes, doutor Juliano de Souza, pelo reclamante, e doutor Matheus Moreira, pela reclamada. 34, RO 11.057, 41. Com voto, doutor Danilo. A conclusão. Com êxito dos recursos interpostos, no mérito do provimento parcial interposto pela reclamada para a. Declarar inaplicáveis ao reclamante as normas coletivas celebradas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e região metropolitana. B. Excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais e prêmios previstos nas normas coletivas celebradas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e região metropolitana. C. Afastar a condenação ao pagamento de horas extras intervalares e reflexos. E nego provimento ao recurso do reclamante. Concedo a palavra inicialmente ao advogado doutor Juliano Copelo de Souza. Excelência, boa tarde. Boa tarde aos eminentes julgadores, representantes do Ministério Público, colegas aqui presentes. A proposta de voto, Excelência, ela satisfaz em parte a pretensão do reclamante.
haja vista que foi mantido o controle de jornada e não utilização do artigo 62 da CLT, correto, Excelência? Então, nesse contexto, eu gostaria de manifestar em caso de divergência. Agora concedo a palavra ao eminente advogado doutor Matheus Teodoro Moreira. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, demais julgadores, membros do Ministério Público, demais serventuários, colegas aqui presentes, professores, alunos. Venho aqui hoje na tribuna, de alguma forma, manifestar a tese da reclamada, no sentido de, no que diz respeito à aplicabilidade das convenções coletivas e reajuste e prêmio, eu só gostaria de saber se há alguma divergência, porque se não houver, eu também não vou sustentar sobre esse assunto e vou levar a sustentação só no tema no que diz respeito às horas extras e os demais assuntos que não foram revisados no voto do eminente relator. Como já tem um contraditório estabelecido, só pode concluir a fala. Continuamos. Excelência, aqui nós temos... Excelências, aqui nós temos um tema, inclusive, que já foi abordado aqui hoje, por alguma coincidência, que houve em primeira instância uma condenação ao reflexo e incorporação das diárias, campanhas e ajuda de custo no salário, com consequente condenação ao reflexo de repouso semanal remunerado, fundo de garantia e verbas contratuais. Conforme, inclusive, explanação de Vossas Excelências aqui no outro caso, não é o caso de superior a metade da remuneração, em razão da natureza das verbas, não deveria haver essa condenação, tal como houve em primeira instância, e nesse sentido a reclamada pede a reforma. Até mesmo porque há no processo uma discussão também nesse tema e uma mistura dessas verbas com a verba denominada prêmio. E data vênia, restou devidamente provado nos autos que o prêmio foi pago tal como contratado e havia o pagamento dessas verbas com essa identidade de título, né? Então, dentro disso, se pede a reforma nesse sentido. No que diz respeito às horas extras, nós temos aqui dois pontos a serem analisados. Um primeiro ponto, na verdade, ele está vinculado à ausência de fiscalização. Data máxima vênia, ficou verificado nos autos, inclusive através de depoimento pessoal e as demais provas, inclusive documental, que o que de fato havia não é uma fiscalização sobre a jornada do funcionário, mas sim um questionamento e uma fiscalização sobre a produção dos vendedores subordinados ao reclamante. Então, nesse sentido, é possível verificar nos autos, por exemplo, o reclamante, e aqui eu não quero exatamente citar, mas informar a compreensão de ideia do depoimento, o reclamante disse na sua oitiva que iniciava a jornada de casa e, ao final, saía do cliente direto para casa. Ao final também é que ele passava um relatório das vendas do dia ao seu superior. A testemunha do reclamante presta uma informação maior, um detalhe um pouco maior, no sentido de dizer que havia necessidade de apresentação de um cronograma de visitas. Mas, por óbvio, mais uma vez, salvo entendimento diverso, esse cronograma, ele representa quais os locais de visita durante determinada semana.
não traz diretamente ou até mesmo indiretamente um controle efetivo da jornada de horário de entrada ou horário de saída. É sim um controle da empresa, e aí não se confunde, não poderia se confundir controle de jornada com subordinação sobre as atividades e funções exercidas, dentro do aspecto de que a empresa precisa, de fato, saber onde está o seu funcionário, o seu vendedor, e no caso dele aqui, ressalte, ele não era o vendedor, ele era o gerente que acompanhava os vendedores, mas a empresa precisa saber, inclusive, para que possa auxiliar. Devemos ainda ressaltar que a prova oral produzida nos autos, a testemunha do reclamante, e é quem traz esse dado a mais, até porque a testemunha da reclamada informa que, inclusive, esse controle de demanda e de produção, ele era feito todo por Palm Top, as vendas eram todas registradas e enviadas automaticamente, mas nós devemos ressaltar que a testemunha do reclamante trabalhou na reclamada até 2012 e mesmo assim no Espírito Santo. Então a realidade vivida por ele, evidentemente, não é a mesma realidade vivida pelo reclamante. A gente ainda, é preciso ainda citar aqui que, e aí, de fato, uma citação do depoimento do autor. Ao depois ser questionado sobre a questão da jornada, ele fala que iniciava de casa, e aqui no final ele fala, e aí eu coloco aspas, encerrando a última visita, colhendo os dados dos resultados do dia dos vendedores e repassando para o supervisor. Em hora nenhuma, ele cita aqui que havia um questionamento de horário, se em tal horário ele estava em tal lugar ou não. Então, nesse sentido, junto com as provas documentais dos autos, e um outro aspecto que ele é real e se encontra nos autos, que é o exercício de cargo de confiança, uma vez que o reclamante era gerente e declara no seu depoimento ter subordinados, é que se pede a reforma no que diz respeito às horas extras. No que diz respeito ao índice de aplicação de correção, o entendimento da reclamada é que a decisão do STF não se aplica ao caso, uma vez que não trata exatamente de crédito trabalhista. Ela, nesse sentido, a correção ainda está vinculada à lei 8.177, artigo 39, que foi, entre aspas, ratificada pela reforma trabalhista através do artigo 879, parágrafo 7º. Por fim, para que não fique sem uma explanação, excelências, no que diz respeito à aplicabilidade das convenções coletivas, está muito claro nos autos a associação do reclamante a outro sindicato, é uma categoria diferenciada, regularizada por lei, né? E aí, nesse sentido, não se faz necessária a juntada de convenções coletivas pela reclamada para que seja contestados pedidos autorais. Na verdade, o que fixa o enquadramento é a atividade da empresa e a associação propriamente dita. E esses dois elementos eles estão devidamente comprovados nos autos. Consequência, obviamente, desses pedidos, desse pedido de aplicação da convenção, é automaticamente a exclusão dos reajustes e dos prêmios, até porque também comprovado nos autos o pagamento, a existência de reajuste durante todo o curso do contrato, bem como o pagamento de prêmios que, inclusive, são superiores aos previstos na convenção coletiva a qual se pede a validade. Nada mais.
Danilo? Presidente, só com relação às horas extras, eu consto aqui que as testemunhas informaram que o gerente de área realizava planejamento de visitas e de acompanhamento de vendedores, ou seja, o autor, que era submetido ao gerente regional, que demonstra a existência de controle, ainda de forma indireta. Nesse caso aqui, como em vários outros casos, a reclamada é que não quer controlar. Ela acha que pode deixar liberado. E não é essa, é a impossibilidade de controle que leva à exceção do artigo 62, inciso 1º. Então, mantenho minha proposta. Doutora Camila? Integralmente de acordo. Doutor Bozon? Presidente, eu já estou começando a ficar com dúvidas sobre a própria eficácia dessa norma, porque a impossibilidade de controle está acabando. Está acabando completamente. Recentemente aconteceu comigo um episódio que me fez até espécie. Eu estou morando provisoriamente num apartamento na Savassi, e tocava alto um tango, que eu até gosto muito, Por na Cabeça. Por na Cabeça. E eu acho que o celular gravou. Imediatamente no YouTube já estava a opção do tango no meu celular. E eu fiquei até assustado com o negócio. Uau! Monitorar. A gente já está chegando a 1984, né? O Big Brother, o controle total. Né? Então, vai ser rarissimamente que a gente vai dar aplicação a isso. É só quando o reclamante fracassar completamente na prova da possibilidade de controle. Né? Que hoje está acabando com esses meios telemáticos. Né? Então, estou de acordo com o relator. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado. 53, RO 12.078, 93/2016. Está presente Dr. Frederico Nogueira Feres, pela reclamada recorrente. 53, RO 12.078. Como vota, doutor Danilo? Gente, o voto é extenso. Estou chegando ao final. Sintético, né, doutor? Mas você já está mais do que o da Camila. Você já deu um jeito danado. Porque antes era um tracinho assim da Emília. Você já deu uma melhorada espetacular agora. Conheço dos recursos interpostos, rejeita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pelo reclamante, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir a indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional ao importe de R$ 10.000. Do provimento parcial ao recurso do reclamante para declarar a natureza salarial das parcelas META e PAD e condenar a reclamada ao pagamento de reflexos em 10º e fundo de garantia mais 40%, considerando os valores quitados nos comprovantes que eu cito o ID e nos períodos faltantes a razão de 1,25 salário base para a parcela metas em janeiro e julho de cada ano e de 2,5 salários base para a parcela PAD no mês de março de cada ano. E estou reduzindo o valor da condenação para R$ 80.000, com custa de R$ 1.600 pela reclamada, autorizando a solicitação, a requisição do valor depositado a maior. Conceda a palavra ao eminente advogado, doutor Frederico Leopoldo. Boa tarde a todos. Eu cumprimento esta egrégia turma na pessoa de seu desembargador presidente. Cumprimento o desembargador Milton Tibal com uma emoção especial, que foi meu professor na Universidade Federal de Minas Gerais, justamente no ano que ele subiu aqui para o tribunal. Então, é um prazer revê-lo. A reclamada tem interesse somente em sustentar em relação justamente à indenização por danos morais, que estava num valor muito exagerado. Se não houver divergência, eu não vou sustentar. Eu gostaria apenas de ir aos votos, então. O Danilo? Eu estou reduzindo para 10 mil. Sim, se estiverem de acordo, eu já estou satisfeito. Estou de acordo. De acordo. Primeiramente, agradeço as palavras elogiosas. E vos digo que o professor se sente orgulhoso quando o aluno se desponta na vida profissional. A sustentação foi muito boa. Parabéns. Obrigado, e boa assim tarde. proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde. Tchau. Seguinte.
Um processo na sala de adiados com inscrição. Relator, juiz convocado, Danilo. Nesse caso, houve impedimento declarado já do doutor Bozon. Então, relator, juiz convocado, Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo RO 11.227.06.2017. Inscrito, doutor Felipe Cansado. Ausente. A divergência? Da minha parte, não. Da minha também não. Como terceiro votante. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Inscrição feita na sala de sessão. Relator, juiz convocado, Danilo. Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Número 50 da pauta, RO 11.741.63/2017. Está presente doutor João Fábio Noronha, pelo reclamante recorrente. Número 50 da pauta. Como vota, doutor Danilo? Eu conheço e nego provimento. Você dá a palavra ao eminente advogado, doutor João Fábio. Cumprimento a todos os desembargadores e aos demais presentes, em que pese a respeitosa proposta de voto do relator, eu peço que os demais desembargadores façam divergência pelas seguintes razões. O recorrente, o senhor João Virgem, trabalhou a maior parte de sua vida na empresa ré, se ativando ali, trabalhando no manuseio de máquinas de retroescavadeiras, pás carregadeiras, rolo compressores, e por muitos anos ele não fez uso do EPI, porque não lhe era exigido. Em razão disso, ele adquiriu uma doença ocupacional, a perda auditiva, aqui reconhecida como PAIR, perda induzida por ruído, e isso motivou, então, a propositura dessa ação. Como trata-se de uma doença ocupacional, naturalmente, a comprovação da existência dessa doença, ela se dá por meio da perícia técnica. E, considerando, então, pelo fato disso praticamente ser a única via de prova, é necessário que a perícia técnica ela seja totalmente exaustiva, de modo que seja utilizado todos os meios disponíveis. E aqui, no caso da doença ocupacional, os exames audiométricos. Ocorre que o respeitoso perito concluiu pela inexistência dessa doença, mas ele não fez nenhum exame para a avaliação da perda auditiva do senhor João Virgem. Ele unicamente se fundamentou num laudo juntado pela reclamada em sua defesa, um laudo datado de 1998, ou seja, 20 anos atrás. E, em razão disso, o recorrente, ele impugnou o laudo e requereu em audiência que fosse realizada nova perícia para que fossem feitos os exames, e, infelizmente, foi indeferido sob protestos. E ocorre o seguinte: a sentença, na fundamentação, o juiz ele afirma que a análise da existência dessa doença ocupacional deve ser analisada sob os critérios do protocolo do Ministério de Saúde, que eu juntei nos autos e também constei ele nos memoriais que entreguei ontem para os desembargadores. E nesse protocolo, que inclusive é mencionado pelo perito em seu laudo, é afirmado que é fundamental a realização de avaliação audiológica. Peço até vendo aqui para um pequeno trecho desse protocolo que diz assim: a avaliação dos efeitos auditivos da PAIR para confirmação da existência de alterações auditivas é fundamental a realização da avaliação audiológica. A avaliação audiológica é formada por uma bateria de exames. Entre os exames aqui tem audiometria tonal, logaudiometria, dentre outros. Então, Excelência, veja que o próprio protocolo do Ministério da Saúde, que o perito se utilizou, é expresso ao afirmar que é fundamental que sejam realizados os exames que o perito não realizou, mas apenas se baseou numa prova unilateral da outra parte.
Com isso, o recorrente entende que houve cerceio de defesa, também aqui lesão ao princípio da isonomia, violação também aos artigos 7º e 8º do CPC, que trata exatamente do parimento das partes, porque, na verdade, não houve contraditório efetivo, excelências. Porque não basta que o recorrente ele possa poder produzir e poder argumentar após o laudo, mas o contraditório efetivo consiste exatamente na possibilidade do recorrente agir diretamente no processo, nesse presente caso, com a realização desses exames, de modo a pelo menos, comparar esses exames com aqueles outros tragos pela empresa ré. E isso não aconteceu. Em razão disso, então, o recorrente ele requer, espera que os demais desembargadores não acompanhem o voto do ministro relator e para que retorne os autos à vara de origem para a realização de uma nova perícia, é o que se requer. Muito obrigado. Danilo. Presidente, eu não sou médico, estou reproduzindo a perícia que foi categórica ao dizer que não havia necessidade de nova audiometria porque a perda auditiva era unilateral e não poderia ser induzida por ruído. E eu estou acompanhando, o juiz de primeira instância também fez da mesma forma, e eu estou acompanhando o mesmo raciocínio, por isso que se nomeia perito. Então, eu peço, venha a brilhante sustentação, ligo o memorial com atenção, mas não vejo alternativa se o perito fala que é totalmente desnecessário porque a perda é unilateral. Então... Doutora Camila? Integralmente de acordo com o ministro relator. Presidente, como dito pelo relator, não é que não tenha havido audiometria. Houve uma audiometria. Feita quando o reclamante, eu acabei de conferir, já tinha 16 anos de empresa. O que o perito viu nessa audiometria? Que já havia uma perda auditiva, que não era PAIR. Se não era PAIR, logo era congênita. Logo não tinha nenhum nexo com o trabalho. Então, se eu fosse médico, eu sou meio metido a médico, eu também não ia pedir outra. É pura perda de tempo e de despesa. Então, eu acompanho o relator. Então, a unanimidade, assim se proclama o resultado. Uma boa tarde. Seguinte. Terminaram as inscrições. Você falou que aquela que pediu. Sim. Vamos fazer agora. Tem alguma sustentação nos físicos? Não. Então, agora vamos fazer, seguindo a ordem da pauta dos eletrônicos. Depois. Primeira sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton. Só um minuto, presidente. Aqui não está dando. Tem uma divergência logo no segundo aí. Pois é. Pois não, toda hora caindo hoje. Esfera. O do Santander é esfera. Não, Cicobi eu não sei. Por favor, senhor presidente, qual sala, por favor? Da Camila. Então não é meu, desculpa. A doutora Camila estava Vocês estão numa sala paralela. Sala paralela. Vocês estão tumultuando a sessão. Eu, se fosse presidente, já tinha chamado a atenção. Energicamente, Vossa Excelência. A doutora Camila é mais antiga, né? É questão de respeito. Obedecendo ordens. Sim. Estabelecida a disciplina nessa doutor